você, na companhia do professor de geografia, você fica nesse ambiente. O que é isso aqui? Aqui é uma associação, a primeira associação de vaqueiros do Brasil, e que eles conseguiram um recurso através de uma lei federal de incentivo à cultura para transformar esse ambiente aqui em uma sala de cinema temática. Vocês podem observar que tem alguns desenhos aqui que tem uma temática única, que é o que está estampado aqui? Vaqueiro. Então, essa sala, esse ambiente, espaço, é uma sala de cinema, onde aqui vai ser projetado vídeos, documentários, qualquer tipo de produção. Aí depois você mostra pra mim? Tá. Eu tô fazendo um lanchinho pra vocês, eu pego o meu registrar e fazer o lanche. Tá bom. Tá. Desenho de artistas da terra. Aqui tem o Renato Sampaio e tem o Eduardo Souza, que são dois dos grandes artistas desenhistas de União. E logo em seguida, a gente vai projetar para vocês um curta-metragem, que é um vídeo sobre a associação de 15 minutos. Lembra lá do que é um curta-metragem, um média-metragem, um longo? Aqui é um curto por conta do tempo que a gente não tem. Deixa a palavra aberta para o professor Francisco Marcos. Olha só. Embora o vaqueiro seja muito característico do Nordeste, o vaqueiro está presente aqui no território nacional. Mas a característica principal quando se fala em vaqueiro fala em Nordeste, Nordeste do Brasil. O Brasil tem 5 regiões geográficas, mas a predominância do vaqueiro é a característica principal da região Nordeste. E quando se fala em região Nordeste, os termos ligeiramente da bioma da Caatinga, está bem característico das figuras, né? O Agreste também o Sertão, onde o vaqueiro é mais característico. E aqui a cidade de União nasceu justamente através da figura do vaqueiro. Né? Por que foi a figura do vaqueiro? Foi através justamente da criação de gado, a negociação de Campo Maior, com o restante do Piauí. O restante do Brasil, né? Que ali está começando também. Foi isso que surgisse esse entreposto, que hoje é um gás do Parnaíba, já não é mais tão movimentado, porque o rio não é mais navegado, né? Mas antes do rio era navegado, toda a mercadoria que vinha, inclusive da Europa, chegava aqui em Campo Maior, através do rio Parnaíba. Né? E tudo vinha através do longo dos animais, cavalo, mulas, médico, né? Tinha os tropeiros que faziam e o caminhão estava lá com os animais. E, obviamente, no meio desses animais, as tropas vinham com o gado também, que era testado. E, em alguns casos, já carne processada, né? Carne de jabá, que a gente precisa, né? Carne salgada. Hoje a gente chama de carne de sol. Né? E hoje não é muito carne de sol, é carne de sal. Né? Colocado no sal, agora da sequência é líquido, mas antes era de sol mesmo. Colocado no sal, agora colocado também ao sol, para conservar e daí ir para o restante do Brasil. Então a Associação dos Vaqueiros, como o Danilo já mencionou, pioneirismo aqui na cidade de União, e tem a figura do expoente de alto dos entusiastas. E em determinado momento ele chegou a entrar daquela forma dele, dentro do Congresso Nacional, reivindicando justamente o reconhecimento do vaqueiro como patrimônio nacional, reivindicando o Dia Nacional do Vaqueiro, justamente através do município de União, onde tudo começar. Então, hoje, nós temos o Dia Nacional do Vaqueiro, para vocês pode não significar muito, mas para o herói do Nordeste, que é o vaqueiro, significa muito, tem o seu dia de comemoração nacional. Conhecido por internacional, que coincide justamente com o dia 29 de agosto, que é a Comissão Regular da Transparência. Vou passar para vocês aqui, eu gostaria de ter a atenção de todo mundo, até porque desse documentário pode extrair alguns questionamentos para vocês, que é um pouco do apanhado histórico dessa associação, bem como das figuras que ajudaram na final. Como o professor já falou, o expoente de Creópolis que era a esposa dele, né? E ambos já são falecidos. Atenção aí, que a atenção é muito importante para vocês. Então, local. Um legado a continuar. 40 anos da Associação dos Vaqueiros de União Piauí. Anos
antes da Associação dos Vaqueiros. Já existiam alguns vaqueiros que se juntavam com o padre da cidade e organizavam a festa dos vaqueiros dentro do festejo do glorioso São Raimundo Nonato, no dia 29 de agosto. Sendo que esta festa começou em 1944, com o padre Luiz Brasileiro, padre da paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, União Piauí. Foi o pároco que teve a ideia de celebrar uma missa em homenagem aos vaqueiros, dentro dos festejos de São Raimundo Nonato. Convidou assim alguns renomados vaqueiros e fazendeiros das redondezas. Tempos depois, a igreja formou uma comissão para organizar o evento. Entre eles estavam Marcelino Teófilo, Chico Teófilo, Zezinho Sampaio, Samparinho, Dona Aurim e outros. Neste período já tinha na programação a procissão, a missa, o almoço, a competição em geral, entre cavalos, tais como corridas, melhores cavalos marchadores, melhores cavalos upadores e aboios. Às vezes tinham prêmios. Os vaqueiros competiam mais por prazer em mostrar a capacidade de seu cavalo, que era tratado com cuidado, zelado e treinado o ano todo para este dia. Chico Teófilo. Um sonho, um idealizador, uma história. O reconhecimento de uma classe esquecida por muitos, mas de grande valor aos que amam a profissão. Foi o sonho de se tornar vaqueiro desde sua infância. Estamos falando de Chico Teófilo, o pioneiro da defesa e reconhecimento e da valorização da cultura do vaqueiro. Nascido em 1950, filho do vaqueiro Marcelino Teófilo e Alzira Ferreira, desde criança, na lida do gado com seu pai e seus irmãos, aprendeu a amar a profissão. Quando jovem já era afoito nas pegadas de boi no mato, mas a vontade de crescer na vida fez com que buscasse outros horizontes e, por falta de oportunidades em seu habitat, viajou para São Paulo, como muitos nordestinos, mas sempre com a ideia de voltar à sua terra natal e continuar a sua vida de vaqueiro. E assim fez, anos depois, ao voltar para a sua cidade. Casou-se com Conceição Pierotti, uma linda mulher que, quando a viu, se apaixonou e disse que seria o amor de sua vida. E assim se fez com muita insistência e perseverança que só o vaqueiro tem. Casou-se com ela e teve 4 filhos: François, Francilene, Franguilene e Francelino. Um belo dia, Chico Teófilo, ao se encontrar com algumas pessoas de renome e influência na cidade, dentre eles Marcelino Teófilo, Samparinho, Chico Medeiros, externou a ideia de criar uma associação de vaqueiros. Para Chico, uma associação teria como angariar mais recursos com legalidade e clareza, orientar e congregar os vaqueiros associados no Dia dos Vaqueiros nos festejos de São Raimundo Nonato, e assim lutar pelos direitos trabalhistas, sociais e culturais da classe. Com a ajuda desses e outros amigos vaqueiros, Chico Teófilo funda finalmente a Associação dos Vaqueiros de União, AVAU, em 13 de maio de 1984. A primeira diretoria foi formada pelo primeiro presidente, o vaqueiro Chico Teófilo, justamente como vice Alberto Doca, tesoureiro Benício Cunha, segundo tesoureiro José Monteiro da Silva e secretário Domingos Barbosa, segundo secretário João de Deus e Silva. Neste ano em diante, o Dia dos Vaqueiros passou a ser organizado pela diretoria da associação. Baseada no seu estatuto, a diretoria foi atrás de seus objetivos, buscando benefícios para seus associados, como a implantação de um gabinete odontológico, adquirido em parceria com a prefeitura e por alguns anos funcionou, mas foi desativado por falta de recursos. Depois foram realizadas assistência médica, hospitalar e jurídica. Na época da Constituinte, Chico Teófilo foi a Brasília e, num ato de coragem e determinação, invadiu o Congresso Nacional de terno de couro. Em 3 de novembro de 87,
porém foi detido. Mas logo em seguida foi feita uma reportagem no Jornal Diário do Nordeste, que mostrou a importância histórica do vaqueiro para o Brasil. Depois desta reportagem, alguns deputados interessaram-se em receber o vaqueiro Chico Teófilo. Um deles, o piauiense Hugo Napoleão, prometeu recursos e cumpriu. Esta verba chegou somente no ano de 88, quando foi comprado o prédio para servir da sede da entidade, localizada na rua Benedito Rego, Centro de União. Em 25 de 10 de 1993, foi criada a Lei nº 329/93, que institui o dia 29 de agosto como o Dia Municipal do Vaqueiro. Projeto feito por Chico Teófilo no seu primeiro mandato de vereador, votado e aprovado pelos vereadores da época e sancionado pelo prefeito Gervásio Costa Filho. Primeiras atividades da associação: gabinete odontológico e hospitalar, onde era atendido vaqueiros e seus familiares; time de futebol, aval, constituído por vaqueiros; escola de informática; rádio comunitária Herói do Sertão; projeto junto ao Banco do Nordeste para mais de 60 sócios e um caminhão boiadeiro para a associação. Leis criadas. Em 25 de 10 de 1993, foi criada a Lei nº 329/93, que instituiu o dia 29 de agosto como o Dia Municipal do Vaqueiro. Em 1998, ficou instituído o dia 29 de agosto, Dia Estadual dos Vaqueiros, Lei nº 4.784, pelo então deputado Wellington Dias, por incentivo de Chico Teófilo. Junto com a lei, foi criado um artigo com o objetivo de homenagear um vaqueiro a cada ano, com a medalha Mérito Renascença, a nível estadual. Uma homenagem que é dada a grandes personalidades, autoridades e agora também dado a um vaqueiro. Em 2008, um projeto elaborado pelo deputado federal Nazareno Fonteles, do PT Piauí, foi votado e aprovado na Câmara Federal e pelos senadores, sancionados pelo presidente Lula, ficando assim instituído 29 de agosto como o Dia Nacional do Vaqueiro, com a Lei nº 11.797/08. Chico alertou a diretoria da associação a criar um sindicato do vaqueiro para dar mais direito ao vaqueiro, principalmente na aposentadoria, pois todo vaqueiro era aposentado como lavrador. Mas ele defendia que todo vaqueiro é lavrador, mas nem todo lavrador é vaqueiro. Foi fundado o primeiro sindicato do vaqueiro em União Piauí, com a sigla CIVAP, em 3 de 8 de 2008, mas só funcionou um ano. Coral dos Vaqueiros. A principal atividade da AVAL, Coral dos Vaqueiros de União, fundada em 1987 por Chico Teófilo, com apoio do Dr. José Benício Medeiros, engenheiro aposentado. Conversando com Chico Teófilo, ouviu dos mesmos que gostaria de formar um coral de vaqueiro. Seu Benício, também amante da cultura do vaqueiro, não perdeu tempo e apoiou a ideia. Nascia assim um coral inovador. Chico então convidou os vaqueiros e Zé Benício arrumou o maestro para ensaiar. O primeiro encontro aconteceu no final do ano de 87. No ano de 88, fizeram vários ensaios, testes e afinações. Alguns vaqueiros desistiram, outros continuaram e aprenderam a cantar algumas músicas com a regência do maestro Eudes Ribeiro, o primeiro maestro do coral. No ano seguinte, aconteceu a primeira apresentação em público no povoado de Divinópolis, na primeira festa do Rio, organizada por Dr. Zé Benício. Para participar dessa apresentação, alguns vaqueiros que não tinham terno de ouro era preciso pedir emprestado. Os que não conseguiam, a associação se disponibilizava a arrumar. Ou seja, todos tinham que Lembra aquele de costa ali? Um escoteiro. não tinha instrumentos musicais. Lá na foto. Depois foi reivindicado esse
junto ao governo do estado, através da FUNAC, uma verba para comprar os ternos de obra, contratação do maestro, do auxiliar e o coordenador, além de uma orquestra sinfônica. Começando assim uma nova fase do coral. Uma parceria que durou apenas 2 anos. A Val e Fundec hoje Security. Por volta do ano 2006 e 2007, no primeiro mandato do governo Wellington, tivemos novamente o apoio da Fundec, com auxílio de bolsas para os coralistas e musicistas. O coral ficou conhecido a nível internacional através das televisões e apresentações que fizemos, entre elas Encontro Internacional de Artes Rupestres, na Serra da Capivara, e uma Feira Internacional de Ciências, além da divulgação em uma revista internacional, a National Geographic. Em 2010, gravou um DVD com 13 músicas, sendo que o hino do vaqueiro era inédito. Teve a letra composta por Chico Teófilo e música de Antônio Carlos Ferreira. O arranjo musical do maestro Emanuel Coelho Maciel. O coral dos vaqueiros de União se apresentou em vários estados brasileiros. Fizemos várias reportagens a nível local e nacional, além de várias entrevistas e documentários. Essa é a história de um coral que nasceu, cresceu e envelheceu. Mas não morreu. A nova gestão, um legado a continuar, que está à frente do atual presidente Casimiro Pierotti, filho do saudoso Chico Teófilo e Conceição Pierotti. Nos últimos anos, o coral está em processo de revitalização através de um projeto do CIEP, de incentivo fiscal do governo do estado, através da Secretaria de Cultura do estado. Coral Canta com Criança. Esse projeto foi concebido em 2021 através da Lei Aldir Blanc, Prêmio Seu João de Aldir. Visa oportunidades para filhos de vaqueiros e simpatizantes a aprender a tocar sanfona e, futuramente, participar da formação do coral de vaqueiros. E, resultando, a continuidade da expansão dessa cultura, pois através da música com crianças e jovens, utilizando os instrumentos como a sanfona, valoriza a cultura nordestina e profissionaliza esses jovens. O projeto teve duração de 10 meses e deu oportunidades a mais de 30 crianças e adolescentes a aprender a tocar sanfona. Hoje em dia, estamos mantendo a escolinha para filhos e netos de vaqueiros e crianças e adolescentes da comunidade. Patrimônio vivo do povo. Foi um projeto realizado através do chamamento Lei Mestre Severo, que instituiu as entidades e personalidades culturais do estado do Piauí. Visa estimular e proteger iniciativas que contribuem para o desenvolvimento sociocultural e profissional dos mestres e das mestras de notório saber e grupos culturais, tradicionais e populares do estado do Piauí, diretamente pela sequência a associação inaugura a sala de cinema, com incentivo da Lei Federal Paulo Gustavo, através da Prefeitura de União. Com o recurso, foi reformada a sede e compra de equipamentos para a mesa, que ficará disponível para a exibição de documentários, filmes e exposições para a sociedade. E em breve seremos contemplados com uma mídia-metragem, através da Lei Paulo Gustavo, onde iremos contar toda a trajetória do fundador e dos 40 anos da Associação dos Vaqueiros de União.
vaqueiro, na verdade, um lavrador, mas todo lavrador, toda forma, já é um vaqueiro por natureza. Aí eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente um casal, que é uma Conceição. Oportunidade, inclusive, de discordar em alguns pontos, tanto dele quanto delas, da mesma forma que eles discordaram de tudo, afinal de contas faz parte a democracia, justamente isso, né? Ninguém concordar com tudo que não, né? Mas a discussão sadia de chegar a um consenso. E esse casal era um casal fantástico. Esse é um casal que era formidável. Atenção aí você, atenção. Conversar com eles, você saiu, era reservar um momento de boas gargalhadas. Sabe, aquele casal que você via eles discutindo na rua, eles sabe, se estraçalharam ali. Terminou a discussão, braço no ombro, saiu muito bom. Tanto que, ao falecer, a Dona Conceição, né, eu gravei, eu acho que estava um pouco mais de 6 meses. Eu gravei uma entrevista com ela, que eu estava com. Foi no mesmo ano que ela faleceu. E aí, a gente falava sobre a associação do vaqueiro, que ela foi presidente, né? Aí, infelizmente, ela veio a falecer e 6 meses depois, o Chico. De modo que eu estou dizendo para vocês o seguinte: a verdadeira história de amor entre um casal que sofreu todas as agruras que o casal pode sofrer, mas, ao mesmo tempo, todas as conquistas que podem conquistar, eles conseguiram conquistar juntos, né? E ela foi logo da sequência junto, né? Demonstrando de fato que no sertanejo é muito vivo. Nós temos aqui próximo à União, a localidade de Morro dos Piras, né? Próximo ao Morro dos Piras, na verdade é a localidade local. Lá tem o cemitério dos noivos, eu acho que o Danilo já contou isso para você. De lá, né? E o cemitério dos noivos, conforme o livro do Danilo também, é mais ou menos a história de um casal parecido com ele, só que esses aqui tiveram a sorte de ter uma vida junto, né? Esse casal lá dos noivos, infelizmente, eles foram recebidos e foram mortos e enterrados no contato. Mas de toda forma lembra também que é o passado da vivência desse casal que veio do Ceará, percorrendo as veredas do sertão até chegar aqui nas Matas de União, que é o objetivo era atravessar lá do lado do Maranhão, estava muito perto, está ali para o rio, dá 2 quilômetros. E atravessando o rio, consequentemente eles conquistaram a liberdade dele, mas infelizmente o destino não permitiu. E a tal história está sendo contada. Inclusive, quem não tiver a oportunidade de ir pode ver isso no livro do Danilo. Tá? Então, assim, a figura do vaqueiro, como foi dito, e os 7 anos, principalmente a gente vai falar muito agora sobre a região Nordeste, vai estar muito presente essas questões. O vaqueiro, região Nordeste, a sub-região Caatinga, Mata, Expansivos, sub-região Meio Norte, também é praticado, sub-região Agreste, a sub-região Sertão. A zona da mata não é tão praticada, mas ainda acontece. A zona da mata é já mais para o litoral. Né? Mas a vivência maior do vaqueiro é justamente Sertão, Agreste e na região da Caatinga. Então, nós temos aqui a oportunidade de poder conhecer um pouco mais sobre a história do vaqueiro, principalmente partindo de União, onde nós temos, inicialmente foi falado de nível municipal, aí a gente percebeu que foi muito polêmico todo, porque tinha falado de nacional, né? Aí logo depois o narrador falou dia estadual e lá no último dia nacional. Então hoje nós temos de fato o Dia Nacional do Vaqueiro, simbolizando muito, né? Uma luta, e começou justamente com aquele cidadão ali que era bastante, quando ele tinha razão em que as outras consequências, né? Quando ele tinha argumento, ele percebia que ele não estava com a razão, ele se calava e ia embora, né? Mas quando ele estava com a razão, ele tinha outras consequências. Tanto que chegou na época da Constituinte, em 1900, Estado, lá na Constituinte, né? Ele entrou no Congresso Nacional já pedindo que o vaqueiro fosse visto, né? Na época ele foi tirado de lá a força, né? Como hoje a gente vê muito invasão do Congresso Nacional, ele não chegou a fazer, geralmente faz, né? Mas ele foi lá justamente mostrar que o vaqueiro existe, estamos aqui, queremos reconhecimento. Todos temos reconhecimento. Só um detalhe, pessoal, relacionado ao Dia Nacional do Vaqueiro, esse Dia Nacional do Vaqueiro, que é 29 de agosto, ele nasceu em
vaqueiro, né? Devemos a origem de União justamente a figura do vaqueiro. União começou com a fazenda. Quem cuida da fazenda? Vaqueiro. Então, União, por isso, a gênese do União